Olha, gente, a Globo enfrenta uma grave crise de audiência. As pessoas querem a verdade, as pessoas não querem militância. Daqui a pouco você usou uma palavra que a gente não usa mais. Eu falei denegrir. E não é o que a Globo faz. A Globo há muito tempo não faz jornalismo. A Rede Globo está passando por maus bocados, especialmente na área de jornalismo. Com um clima hostil nos bastidores, a empresa vem acumulando demissões e uma programação com audiência pífia. Na realidade, o jornalismo brasileiro inteiro passa por uma forte crise que expõe o quanto a mídia é capaz de te manipular. E é isso que nós vamos destrinchar agora. O Grupo Globo é a maior rede de mídia do Brasil. A empresa da família Marinho de fato influenciou e manipulou várias gerações de brasileiros. Hoje, ela perdeu seu prestígio e muitos brasileiros de fato a detestam. Sob o guarda-chuva dela, existem uma infinidade de canais e até mesmo na internet ela já chegou. O Globoplay é sua grande aposta do momento, que tem um objetivo básico, ainda que ousado e desafiador: garantir a relevância da empresa num futuro onde a TV aberta tem cada vez menos espaço. A internet, pouco a pouco, destrói os canais de televisão. A própria Globo, conhecida como a maior do país, já percebeu isso. Mas o problema é que ela precisa se preocupar com uma absurda crise interna antes. Isso por uma razão simples: ela não para de demitir enquanto suas novelas, que foram seus carros-chefe por muito tempo, se tornam fiascos. Nos últimos 50 anos, existia um objetivo em comum na carreira de atores, atrizes, jornalistas e apresentadores que almejavam voos altos: trabalhar na Globo. Ser um astro global era um sonho inegociável. De fato, temos outras grandes emissoras no Brasil, como a Record e SBT, mas a companhia da família Marinho supera largamente essas duas em termos de fama e prestígio. E, infelizmente, é como se fosse um monopólio. Porém, a Globo vem dispensando cada vez mais sua gama de funcionários, inclusive os famosos. A empresa fez uma verdadeira limpa no seu quadro de contratados. Corte de gastos total. Eficiência se tornou o objetivo. Após 2020, a realidade bateu à porta do canal. A crise que se desenvolveu naquele ano teve consequências óbvias para a emissora perceber que estava inchada e ineficiente. A maior parte de suas novelas, salvo raras exceções, eram de fato ruins e, o pior de tudo, enfadonhamente repetitivas. O elenco de atores era a pior parte. As mesmas pessoas faziam os mesmos personagens nas mesmas novelas há 20 anos. Na época em que as gravações estavam paralisadas pela crise de saúde, isso ficou evidente. Várias reprises eram exibidas e os mesmos atores estavam em diversas delas. No início desse ano de 2023, ocorreu uma verdadeira caça às bruxas no Departamento de Recursos Humanos da Globo. Apenas no mês de abril, a emissora demitiu dezenas de funcionários de médio e alto escalão, nos mais variados setores, dos esportes, entretenimento, até chegar ao jornalismo. Grandes nomes do setor de jornalismo dela, como Juliana Morrone, César Galvão, Fábio William e Fábio Turci, foram dispensados sem mais nem menos. A lista também contou com Regis Reze, que trabalhou como repórter da Globo por 33 anos. Ele é um repórter absolutamente memorável na empresa, com você provavelmente lembrando como em suas reportagens ele sempre acerta quando sairá um gol no exato instante antes dele sair. Mas ser memorável não o impediu de ser demitido. A Globo descartou impiedosamente. Agora, o objetivo dela é cortar os altos salários e fazer apenas um contrato por obra. Assim, nomes grandes como Antônio Fagundes e Marieta Severo perderam contratos fixos. A emissora chegou a se posicionar sobre essa onda de demissões, afirmando que, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem o compromisso permanente de buscar eficiência e evolução. Mas ela diz lamentar quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever sua história. Essa lamentação não impediu as demissões, mas mostra o que venho pontuando. Eficiência é a palavra-chave na Globo de hoje. Acontece que isso ainda não foi plenamente alcançado. Suas novelas estão sendo um fiasco completo e absoluto, especialmente as inéditas, e o jornalismo pode estar seguindo a mesma tendência. Depois do sucesso do remake de Pantanal, a Globo já anunciou que vai produzir vários outros remakes, como Vale Tudo e Irmãos Coragem, novelas antiquíssimas sendo refeitas. E isso serve para mostrar essencialmente duas coisas. Primeiro, a emissora está passando por uma crise criativa vergonhosa, tendo que apelar para o sentimento de nostalgia de seus antigos fiéis espectadores. Algo semelhante com a estratégia da Disney, que por coincidência ou não, também está em crise, como eu te explico no vídeo que está aparecendo aqui. O segundo ponto é que suas novas produções
produções são ruins, falhando em conquistar uma nova audiência ou até mesmo prender os mais antigos. E o pior, você, como parte do público, sabe que as novelas hoje nem estão muito interessadas em contar uma história boa. Elas também querem te manipular, ainda que você não perceba. A Globo se perdeu no seu carro-chefe. E adivinha só, isso vai fazer cabeças rolarem no alto escalão da emissora. Eu não exagero quando falo alto escalão, pois o diretor de dramaturgia, José Luiz Villamarim, está correndo sérios riscos de perder seu cargo. A razão para isso é que os bastidores da Globo estão com um clima hostil, com o diretor sofrendo fortes críticas pelo desempenho pífio de suas novelas, que está até afetando o desempenho de outros programas. Em 9 de outubro, o Jornal Nacional, comandado por William Bonner, foi quase inteiro dedicado à cobertura do conflito entre Israel e o Hamas. Isso não foi o suficiente para segurar a audiência, e o noticiário registrou a pior segunda-feira em 8 meses. Esse péssimo número foi fortemente influenciado pelo fraco desempenho das novelas das 6 e das 7. É dito nos bastidores que as novelas da Globo apresentaram inúmeras falhas que comprometeram o interesse do público. Por que será, né? Esses problemas corroboraram com a necessidade de promover mudanças nas lideranças de dramaturgia da emissora. Mas sejamos justos, a queda na audiência do jornalismo da empresa não pode ser simplesmente justificada pelo fracasso das novelas. A bem da verdade, o jornalismo de qualidade da Globo vem deixando a desejar há muito tempo. A Globo News, canal pago de notícias do grupo, vem oscilando fortemente. O braço de notícias dos canais Globo ainda é o líder de seu segmento, mas nos últimos tempos ele chegou a perder seu trono, ainda que temporariamente, para CNN e Jovem Pan. Para o jornalista Ricardo Cotchô, colunista do UOL, hoje o canal de notícias da Globo vive uma crise existencial, operando no piloto automático. As mudanças introduzidas nos últimos anos, esticando a duração de jornais para até 3 horas, quebraram o ritmo frenético de uma emissora de notícias, que agora são repetidas por todo o dia. Isso deu lugar ao desfile de comentaristas que falam quase todos as mesmas coisas. Em vez de notícia, você só recebe opinião. E essas opiniões sempre caem na mesmice, pois os comentaristas aparentam ter receio de contrariar a política editorial da empresa. Se o espectador já sabe o que vai encontrar no seu telejornal, é porque alguma coisa falhou na produção. Está tudo errado. O corte sistemático de despesas com pessoal atingiu também a área técnica, onde profissionais experientes deram lugar a novos profissionais sem a mesma qualidade. A emissora até tentou trazer um ar de novidade ao contratar Daniela Lima, âncora da concorrente CNN. Nos primeiros dias deu certo, com a apresentadora ajudando a audiência a subir quase 150%. Depois, voltou ao patamar normal. A Globo News se resume hoje à mesmice e aos jornais com opiniões pré-estabelecidas e imutáveis. Qual o propósito do jornalismo se os fatos não forem a essência da notícia? O jornalista é um instrumento para a transmissão dos fatos, não os fatos por si só. Suas opiniões são importantes, mas não essenciais. A queda do jornalismo da Globo mostra como o jornalismo brasileiro, num geral, está passando por uma crise sem precedentes. Mas ele não abre mão de uma coisa: continuar te manipulando. Diga-me sinceramente, você acredita nas notícias que a Globo reporta? Eu não duvido nem um pouco que você tenha dito que não acredita nos grandes jornais e na mídia tradicional. Muitos brasileiros estão desiludidos com a mídia brasileira porque percebeu que ela tem lado. Não existe nada de errado em ter lado. Veja bem, todos somos parciais e torcemos para algo, ainda que neguemos. Acontece que é um absurdo você se vender como alguém imparcial e ser totalmente parcial. Quando as emissoras como a Globo fazem isso, na realidade, elas estão fazendo uma outra coisa: mentindo para você, te manipulando. Elas destroem a distinção vital entre fato e notícia. Nem sempre as notícias condizem com os fatos. A verdade já morreu e vivemos na era da pós-verdade. E mesmo que elas não venham com uma mentira por si só e contem toda a verdade, elas ainda acham uma forma de te manipular. Preste atenção, para te manipular não é necessário mentir. Você não ouviu errado. A manipulação pode ser feita em meio à verdade. Basta que as palavras corretas sejam utilizadas no contexto que soe adequado. Assim, até um terrorista vira apenas um soldado. Nos últimos dias, o jornalismo não perdeu tempo em chamar os terroristas do Hamas de outros nomes, tais como combatentes, militantes, soldados e por aí vai. Como se não existissem outros sinônimos mais adequados para tratar essa gente como criminosos, extremistas e assassinos. Ao não usar sempre essas palavras óbvias, a mídia está sutilmente manipulando sua percepção da verdade, te tirando, por um breve momento, a ideia do que esses terroristas de fato são. E não é como se a mídia tradicional tivesse medo de usar palavras fortes, muito pelo contrário. No início desse ano, nós vimos um uso exacerbado de palavras como terroristas e extremistas para descrever manifestações políticas que saíram do tom e desbancaram em vandalismo. Mas você há de concordar que terrorismo e vandalismo
São duas coisas muito diferentes, não é? Por isso eu digo, a mídia tradicional, por meio da TV e suas outras plataformas, te manipulam a todo instante. Por sorte, a internet ajudou a minimizar isso. Com ela, o público está se tornando mais ciente de que a mídia tradicional não representa necessariamente suas opiniões ou interesses. O que os executivos da Globo decidem que sairá como notícia não representam a verdade inconteste dos fatos. A internet democratizou o acesso à informação. O monopólio da Globo sobre as notícias acabou. Mas isso não significa que a manipulação tenha acabado. Ela ainda acontece nos lugares que você menos espera. Então, fique atento. Você pode estar sendo enganado. Foi da indignação por causa de manipulações assim que esse canal surgiu. Fico muito feliz por cada like e cada comentário. E para ter esse contato mais próximo com vocês e mostrar a minha gratidão, eu decidi sair de trás das câmeras e criei uma legião de mestres digitais para faturarem até $3.000 todos os meses, usando um computador com acesso à internet. Sem falar inglês, sem precisar se expor e sem precisar vender absolutamente nada. Se você quer fazer parte desse movimento e construir uma renda em dólar de forma segura e prática, eu preparei uma apresentação gratuita. Basta clicar no link da descrição ou no comentário fixado. Como Salvador foi tomada pela criminalidade? É o que te digo no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.